Fala galera, começando mais uma aula de infectologia e o tema de hoje são as lesões do sistema nervoso central no paciente HIV positivo. E por que eu estou falando desse tema? Porque sempre que a gente tem um paciente com as características clínicas que eu vou apresentar aqui e HIV positivo, isso representa um grande dilema clínico para o infectologista no ambulatório. Por quê? A partir desses sinais e sintomas, a gente pode ter inúmeras doenças que às vezes só vão ser diferenciadas uma da outra através de biópsia. E biópsia do sistema nervoso central, é claro que você sabe que precisa de intervenção da neurocirurgia. E, vamos combinar, né? Um paciente HIV positivo precisando de intervenção da neurocirurgia não é uma situação que o infectologista quer. É uma situação muito complexa que a gente quer evitar. Então, se a gente conseguir diferenciar essas doenças através da clínica e através dos exames complementares, a gente tem uma chance muito melhor de não levar o paciente à neurocirurgia e a possíveis complicações que essa intervenção neurocirúrgica pode trazer. E antes de eu começar a falar aqui dos sinais e sintomas neurológicos, a gente tem que entender por que eles acontecem. Porque todas as doenças que eu vou falar aqui, que são basicamente tuberculose, neurocisticercose, leucoencefalopatia multifocal progressiva e linfoma primário do sistema nervoso central, são doenças que vão causar uma lesão no córtex em um local específico e, além disso, são lesões de massa expansivas. Então, a partir disso, a gente vai conseguir deduzir muito melhor qual vai ser a clínica desse paciente. Se a gente tem uma lesão focal num lugar específico do córtex, a gente vai ter também um déficit focal específico daquela região que está sendo acometida. Então, por exemplo, se a gente tem uma lesão acometendo o córtex motor do lado direito, a gente vai ter uma hemiparesia do lado esquerdo. E se a gente tem uma lesão acometendo o córtex somático do lado esquerdo, a gente vai ter uma hemiparestesia do lado direito. Se você ficou meio boiando nessa parte, dá uma olhada nas aulas de neurologia do jaleco. E se a gente tem uma massa expansiva dentro do crânio, a gente tem que lembrar, claro, que o crânio não expande quase nada, o crânio é muito pouco expansivo, a gente vai ter uma clínica clássica de hipertensão intracraniana, que aí vai ter sinais e sintomas como náusea, vômitos e cefaleia holocraniana, ou seja, uma cefaleia da cabeça inteira e não de um ponto específico da cabeça, como é característico de outras doenças. E é importante lembrar, a gente não está falando aqui de meningite, tá? Então a gente não vai ter LASEG positivo, não vai ter Brodzinski positivo e não vai ter febre alta. A gente pode até ter uma febre baixa, mas febre alta como característica a gente não vai ter. Então já começa aí uma diferenciação das doenças meníngicas que acometem também os pacientes HIV. E agora que a gente identificou corretamente o paciente HIV positivo com a clínica da qual eu já falei, qual vai ser o nosso próximo passo no cuidado desse paciente? A primeira coisa que a gente vai pedir vai ser um exame de imagem. Pode ser uma TC contrastada ou não, ou uma ressonância magnética contrastada ou não. O ideal é uma ressonância magnética contrastada. Mas a TC, mesmo a não contrastada, já pode dar uma noção pra gente do que o paciente tem. Porque se ele tiver uma lesão, a gente já começa a pensar em linfoma primário do sistema nervoso central ou leucoencefalopatia multifocal progressiva. E aí, para diferenciar, a gente pede um exame do PCR do vírus JC, porque é o vírus JC que causa essa sopa de letrinhas conhecida como leucoencefalopatia multifocal progressiva. Esse PCR vai ter uma sensibilidade muito boa e uma especificidade também muito boa, ambas acima de 90%. Então, se ele vier positivo, a gente já sabe o que o paciente tem, e o tratamento disso é um tratamento de suporte, além de continuar a terapia antirretroviral. Se vier negativo, a gente já começa a pensar mais para o lado do linfoma primário do sistema nervoso central. Agora, se ele tiver múltiplas lesões, aí o tratamento, a conduta é completamente diferente. A gente geralmente vai fazer um tratamento empírico. A gente geralmente começa o tratamento empírico com a doença mais comum nesse tipo de paciente, que é a toxoplasmose. E a gente vai iniciar o tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico de 3 a 6 semanas. Se não melhorar, ou seja, se no próximo exame de imagem a lesão não diminuir, aí a gente começa a pensar em neurocisticercose, tá? E foi isso para a nossa aula rápida de hoje. Por favor, façam os exercícios dessa aula, leiam a matéria, discutam com seus colegas e continuem assistindo às aulas do Jaleco. Eu sou Luiz Guilherme Leal e eu agradeço a sua presença aqui hoje.